Povo lindo, bom dia, graça e paz para o teu coração. Eu sou o pastor Denis Rezende. Meus irmãos, estou com muita alegria em meu coração de passar aqui nessa manhã para fazermos um momento devocional junto. Eu quero dividir uma palavra contigo que Deus tem colocado no meu coração na manhã desse dia. Quero orar consagrando ao Senhor esse dia, a tua semana, e pedindo a Deus que essa semana possa ser uma semana muito produtiva, muito próspera, uma semana debaixo de proteção para você, para toda a tua casa, teus familiares, para os teus negócios, para o teu trabalho, enfim, que Deus possa continuar te abençoando muito, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo de número 24, diz assim: E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve grande medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Eu estava nessa manhã refletindo acerca desse texto. Deus colocou esse texto no meu coração ontem para fazer esse momento de oração aqui hoje. E eu levantei mais cedo, né? Fiz os meus afazeres da minha higiene pessoal e tudo mais. E me debrucei sobre esse texto. E eu queria falar algo em cima desse texto que fugisse um pouco ao convencional. Algo que a gente já ouve há tanto tempo, algo que a gente sempre ouve quando alguém expõe esse texto. E, assim, irmãos, eu queria abrir meu coração para você. Nem sempre o que Deus ele quer falar é algo extraordinário, é algo que está fora da curva, algo fora do comum. Às vezes Deus quer falar dentro de coisas ordinárias, de coisas pequenas, coisas do dia a dia. Mas esse texto ele não é um texto comum, porque esse texto ele está falando a respeito do fato de que Jesus ele despediu os discípulos, ordenou que entrassem no barco, atravessassem o mar, que na verdade não era um mar, é um lago da Galileia. E quando Jesus ordena que eles atravessem o mar, se fez uma grande tempestade, de modo que eles ficaram praticamente toda a noite remando, estavam cansados. Então Jesus vem em direção a eles. E quando Jesus vem em direção aos discípulos, a Bíblia vai dizer que quando eles avistaram Jesus de longe, eles viram um grande fantasma. Eles pensaram, cuidaram que fosse um grande fantasma. Mas Jesus, se aproximando, disse: Não temas, sou eu. E Pedro, no auge da sua ousadia, do homem ousado que Pedro era, Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Me ordena que eu vá andando sobre as águas até você. E Jesus disse: Vem. E Pedro, então, colocando o pé para fora do barco, Pedro começa a andar sobre as águas. Mas o texto é claro ao dizer que, sentindo o vento, afundou. Então Jesus o segura pela mão e diz a ele assim: Por que duvidou, homem de pequena fé? E entrando no barco, acalmou-se a tempestade. Meus irmãos, meditando nesse texto, tem uma palavra aqui que algo que a gente ouve sempre, né, sobre
andar sobre as águas e tudo mais. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o fato de que a tempestade estava instalada. Pedro tem a ousadia, ao ver Jesus se aproximando, dizer assim: Senhor, se é tu mesmo, me ordena que eu também ande sobre as águas e vá até você. E Jesus disse: vem. Eu quero contextualizar essa tempestade. A tempestade é uma crise, a tempestade são ventos contrários, são ventos agitando aquilo que te dá segurança, tentando mexer no teu chão, tentando sacudir a estrutura da tua vida, açoitando o seu barco, açoitando teus negócios, tua casa, tua família, tua vida, tua fé, a tua caminhada, enfim. A tempestade, ela simboliza uma instabilidade, né? Ela simboliza um agitar-se das águas. Então Jesus, ele vem andando sobre as águas, e Pedro, os discípulos, eles ficaram muito assustados, e Pedro, ele tem a ousadia de dizer: mestre, se és tu mesmo, faze-me ir ter contigo, me dá uma ordem para que eu também ande sobre as águas. Irmãos, e muito contrário do que a gente pode pensar, porque nós somos ensinados a não tentar Deus, e de fato nós não devemos tentar Deus. Mas Deus, por outro lado também, nós precisamos compreender que Deus se agrada de pessoas ousadas. Somente o ousado pode viver o plano de Deus. Apenas o ousado, ele é habilitado a viver coisas grandes, coisas que ninguém nunca viveu. E Pedro teve essa ousadia de dizer: mestre, me autoriza também. Então Jesus disse: vem, e Pedro foi. Só que o andar, irmão, no sobrenatural, o viver o que ninguém nunca viveu, vai desencadear um movimento. E Pedro, quando ele estava diante daquela situação, todos eles estavam pensando que iam morrer. E Pedro era um deles. E quando Pedro disse: manda-me ter contigo, automaticamente ele deu um salto, ele saiu de uma situação de perda, uma situação de medo, para que ele pudesse viver, para que ele pudesse sobressair a tempestade. Só que todas as vezes que você faz um movimento como esse, automaticamente vem uma crise. Vem a crise espiritual, espíritos malignos que tentam te aprisionar dentro de uma situação. Eles não querem que você saia dessa situação, eles não querem que você se movimente, eles não querem que você vença, eles querem te oprimir, eles desejam te fazer sucumbir, eles tentam te oprimir, criarem uma opressão ao ponto de te matarem ali. Mas a fé te habilita, né, a dar o pontapé inicial. Só que quando se fala de fé, muitas pessoas, elas têm um ato. Eu conheço muitas pessoas ao longo da vida que elas tiveram uma iniciativa, um ato de tomar uma decisão, de ir para dentro do problema. E isso é grande coisa, porque a maioria das pessoas que nós conhecemos, elas não têm a ousadia de dar um passo de fé. Mas só dar um passo de fé não é o suficiente, porque as crises virão e se faz necessário você continuar caminhando por fé. Se faz necessário você continuar tendo iniciativas e movimentos ousados, intrépidos, corajosos para prevalecer diante das crises. E Pedro assim fez, só que a tempestade oprimiu ele ao ponto dele ele começou a sentir os ventos e ele começou a afundar. Mas o barato da história está aqui, irmão, porque todas as vezes que você tiver uma iniciativa de sair da crise, sair da depressão, sair de uma situação de medo, você sair de uma situação de subjugado, de escravo, de coitado, e você decidir tomar o protagonismo da tua vida, ainda que as situações venham para te oprimir, eu quero que você se lembre de uma coisa: Jesus nunca estará mais do que um braço de distância de você para segurar você pelas mãos e te levantar se você afundar.
Você precisa crer nisso, que o Mestre sempre estará contigo. Jesus está ao teu lado para não te deixar sucumbir. Por quê? Porque Jesus, ele tem prazer de que os filhos dele, de que os seus servos, eles tenham a iniciativa de não se deixarem abater pelas circunstâncias. Meu irmão, decida se levantar. Assuma a posição de protagonista da tua história. Deixe de ser vítima. Você precisa ter amor próprio, você precisa ter iniciativa, você precisa ter o desejo de vencer, você precisa ter a iniciativa de assumir o protagonismo da tua história e se tornar aquilo que você nasceu para ser, cumprir o propósito de vida para o qual você veio a essa terra. Meu irmão, quando eles entram para o barco, Jesus estende a mão, eles voltam para o mar, eles voltam para o barco, e a Bíblia diz que se faz bonança. Só o fato de você se levantar, você já assustou o inimigo, você já assustou a crise, você já assustou essa situação que tenta te escravizar, essa situação que tentou te subjugar e te oprimir. E Jesus faz bonança. Muitas das vezes, só pelo fato de você ter decidido botar os pés sobre a água e andar, ainda que tenha sido 2 ou 3 passos no máximo, aleluia, glória a Deus, você já assustou o teu inimigo. A crise inicial veio para você, você pode ter afundado, verdade, mas eu quero te falar uma coisa, aleluia, o diabo já descobriu que você é alguém que não nasceu para pura e simplesmente viver debaixo de rédea, viver debaixo de jugo, de escravidão. E eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração. Quero profetizar que Jesus vai fazer bonança na tempestade que você está passando. Se é uma tempestade sentimental, uma enxurrada de emoções, pensamentos ruins, depressão, ansiedade, se você tem vivido dias difíceis financeiramente, se você tem vivido um período de espiritualidade oscilante, não importa. Quero declarar nessa manhã que Jesus vem para trazer bonança sobre a sua vida, para trazer calmaria para esse mar e para te dizer que o teu barco não vai afundar. Vamos orar? Bendito sejas tu, Senhor meu Deus e nosso Pai. Na manhã deste dia nós temos uma palavra de gratidão. Gratidão por essa palavra, Pai. Gratidão, ó Deus querido, por essa revelação que o Senhor nos traz. Gratidão por saber que o Senhor é aquele que está do alto da montanha, olhando o nosso barquinho em meio às tempestades, e que o Senhor tem olhado com o teu olhar de bondade, misericórdia, e o Senhor tem consigo o desejo, o propósito de que o nosso barco não afunde. Senhor, há um ditado que diz que mar tranquilo, águas tranquilas não fazem bons marinheiros. Nós sabemos que o Senhor se utiliza dos dias difíceis, das crises, das situações, para nos levantar, para nos colocar de pé, para nos fortalecer. E eu quero na manhã deste dia pedir, Pai, que o Senhor tome este irmão, esta irmã que está orando junto comigo nessa manhã, tome ela pelas suas mãos, conduza-os em tudo, Pai, passo a passo, a cada passo que os meus irmãos precisam dar, que o Senhor esteja com eles. Pai, que o Senhor traga calmaria, que o Senhor dê aos teus filhos a ousadia, ó Deus amado, de pisar, ó Deus amado, aonde não tem chão. Houve um homem, se eu não me engano, Senhor, foi o teu servo C.S. Lewis, que disse que fé é pisar e depois o Senhor joga o chão debaixo dos nossos pés. Senhor, faz assim na vida do meu irmão, da minha irmã, alguém que decidiu ter o seu negócio próprio, alguém que decidiu, ó Pai querido, ó Deus amado, se casar, alguém que decidiu tomar uma decisão importante na sua vida, mas ela talvez não tenha
nada onde ela possa se ancorar. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê a essa pessoa, Deus amado, os recursos que ela precisa. O Senhor faça chegar até ela tudo que ela necessita, tudo que ela almeja, porque a caminhada contigo, Senhor, é pela fé. Esse dispositivo chamado fé é o dispositivo que nos habilita, é o dispositivo que nos possibilita se relacionar com um Deus que não vemos, um Deus que muitas das vezes enfim, Pai, mas que nos habilita a materializar, a ver coisas que esse Deus invisível traz para as nossas vidas. Seja sobre nós, Pai, a tua mão neste dia. Abençoa minha irmã, abençoa o meu irmão. Pai, que esse dia seja um dia abençoado para ela, para ele, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que o seu domingo seja maravilhoso, abençoado, para a honra e a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz.